Hannah Arendt advertiu sobre a despersonalização da vítima, por exemplo, do prisioneiro de campos de concentração, que perdendo o nome, perdendo a identidade, cabeça rapada, tatuado com um número, ele deixa de ser humano e é mais fácil exercer a violência. A internet, ela retira o ser humano concreto e introduz um perfil. É muito mais fácil odiar um perfil do que uma pessoa real. Então, ela tira um pouco da responsabilidade que poderia produzir alguma solidariedade. Mas eu quero ressaltar uma coisa bastante óbvia. Não há maneira de resolver perfeitamente o conflito entre direito individual e liberdade de expressão. Não há maneira, nenhuma legislação do mundo consegue colocar em harmonia todo mundo, até porque, por vezes, a liberdade de expressão mascara simplesmente o discurso de ódio e o direito à privacidade mascara o criminoso, que vai invocar, por exemplo, que é clássico nos Estados Unidos, a emenda da Bill of Rights para dizer, vou ficar em silêncio porque é meu direito ficar em silêncio e não depor sobre um crime óbvio que me atinge. Então, são questões muito complexas. Nós temos que achar um meio tempo para não proteger criminosos, não expor vítimas e não deixar livre a vontade de vingança, o sonho de vendetta associado à máfia, a ideia de vingança e o sentimento de manada com a vingança. Esse ódio das pessoas jogarem toda a sua dor pessoal em cima de um caso. Ou o seu desejo, quando alguém faz aquilo que eu gostaria de fazer e eu tenho uma raiva mortal. Vamos continuar aqui com as nossas entrevistas. O Karnal falou um pouco sobre a imprensa, porque antes funcionava assim, a informação chegava a público em primeira mão pela imprensa, mas quando as redes sociais entraram ali no radar, aí isso começou a mudar. A agilidade da internet deu um alcance maior para as notícias e opiniões e, consequentemente, para o Exposed, que é esse movimento que a gente está falando aqui hoje. Vamos ouvir agora a pesquisadora Karen Mercury, que faz doutorado na Universidade de Campinas, a Unicamp. Ela fala como funciona esse, entre aspas, como a Gabi lembrou, o tribunal da internet e os riscos de expor essas informações que muitas vezes podem ser falsas. Olha só. Antes da internet, recorria-se à imprensa para esse tipo de situação. Então, a imprensa tomava todos os cuidados para fazer a denúncia e a repercussão ficava local. Mas com o acesso rápido, à internet, principalmente com os celulares, as mídias sociais tornaram o meio mais fácil para se fazer essa denúncia. No entanto, quando o caso é levado para a internet, ele não é levado para julgamento, e sim para condenação. Embora saibamos que muitos casos são verídicos e que realmente acontecem no mundo todo, também não podemos deixar de mencionar aqueles que são puramente vingativos. Outras pessoas, compartilham essas publicações, comentam, em larga escala. E essa repercussão aí, grande, faz com que venham as punições também mais rápido, como demissão do trabalho, perda do convívio social, depressão e até suicídio. A Karen traz esse lado que é muito importante, Porque a gente está falando da vida de uma pessoa que você está expondo muitas vezes sem chegar no processo ideal que deveria ser feito. Então, a pessoa pode ter um impacto emocional, um impacto na vida dela que é muito difícil de reverter, Karnal? E pegando o dado dela, a internet não é um tribunal à medida que não há um advogado de defesa, não há um juiz tecnicamente imparcial e não há uma revelação dos autos e das provas. A internet é o seguinte, se eu acusar a Mari de alguma coisa grave, as pessoas preferem acreditar, porque nós temos uma tendência robesiana a acreditar no mal. E que é mais fácil que eu acredite que eu, a Mari, cometemos uma coisa terrível e as pessoas... Eu sempre desconfiei. Nossa, aquele sorrisinho nunca me enganou, porque nós gostamos de acreditar no mal. Então, muito cuidado. E, mais uma vez, não é possível, os pais da Constituição americana discutiram isso longamente, os papéis federalistas discutiram longamente como coordenar direito regulador do Estado, liberdades individuais, direito à privacidade. Ou como disse um dos pais fundadores, é óbvio que a gente não pode deixar as pessoas falarem o que quiserem, é óbvio que não podemos dar essa liberdade total, mas quem vai controlá-la? Quem vai dizer o que é certo e o que é errado e de acordo com qual critério? E eu acho importante a gente pensar, a gente fala na mediação da imprensa tradicional, antes das redes sociais, mas o Karnal trouxe aqui um exemplo de que nem sempre, quando a gente tem a mediação da imprensa, a gente garante que esse tipo de tribunal insuflado pela mídia
cause o cancelamento injusto de pessoas, enfim. E eu acho importante eu sempre trago isso para a política. O Karnal também, na fala de início dele, disse o seguinte: eu tendo a concordar com esse movimento do Exposed quando ele opera contra alguém de quem eu já não gosto muito, porque eu não tenho muita simpatia, e eu discordo quando isso me atinge ou atinge pessoas pelas quais eu tenho algum carinho, algum afeto, alguma consideração. Na política isso é muito claro. A gente percebe quando uma notícia é veiculada sobre um adversário político estar sendo investigado, as pessoas tratam aquilo como se fosse uma condenação transitada em julgado. Ao passo que, se é um aliado político que foi condenado na primeira instância, por exemplo, a defesa é sempre: não, calma, mas a gente precisa esperar o trânsito em julgado. Eu sempre falo que, num Estado democrático de direito, na condição de todos como cidadãos, o direito do outro é o meu direito. E se eu admito a violação do direito do outro, pode contar que isso volta para me pegar. E na internet tem um movimento também que muitas vezes as pessoas esperam o posicionamento da pessoa envolvida. E isso acelera um processo, me corrija se eu estiver errada, que a pessoa precisa colocar uma nota, digamos assim, uma nota oficial sobre o que aconteceu. E isso acelera o processo, prejudica? De que maneira o processo da internet atrapalha o de verdade? Eu acho que a internet, a questão da internet, o que mais muda em relação à imprensa tradicional, e acho que a imprensa também se adequa a isso, é a questão do tempo. É tudo muito rápido. E por isso, às vezes, que as pessoas se frustram em relação ao Poder Judiciário. Às vezes, o processo... Eu não estou falando que o Poder Judiciário sempre funcione bem. Ele é lento, eu tenho consciência disso. Mas, às vezes, mesmo um processo que está tramitando no tempo regular, razoável, ele é considerado lento, porque na internet a gente precisa decidir um caso de hoje para daqui a 1 hora, não é nem para amanhã. E não funciona assim. As coisas são complexas. Então, de novo, o fato de eu ter feito algo errado, que na minha compreensão ou que na compreensão do Karnal é errado, não significa que aquele fato é criminoso. Para que ele seja criminoso, a gente precisa de um encaixe perfeito entre a hipótese concreta e a hipótese abstrata prevista na norma penal. E todas essas questões, para que elas sejam solucionadas, garantindo ao réu o direito de defesa, elas levam algum tempo. Então, acho que esse é o grande problema. E, claro, o comportamento de qualquer pessoa nesse desespero de se defender na internet pode significar um prejuízo para o processo, mas pode significar para todo mundo. Na verdade, a própria pessoa que expõe a prática criminosa na internet, às vezes, antes de procurar um advogado, de recorrer ao Poder Judiciário, pode se colocar numa situação, por exemplo, de ser ela investigada pela eventual prática de crime contra a honra. Então, é delicado, uma faca de 2 gumes.